Oi, pessoal, vocês me ouvem bem? Esperando a Fabi entrar para a gente falar sobre como ganhar 5 dígitos no mercado de energia. Fabi, oi, Fabi, bom dia. Tudo bem, gente? Tava me ajeitando aqui. Tudo bom? Fabi, vamos começar então. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Nath, sou uma das cofundadoras da Rede Energia, junto com a Fabi e com a Rebeca. E, Fabi, se apresente também, fale um pouquinho mais do que eu falei de mim, sobre você, porque eles precisam saber por que que você é a nossa rainha do mundo corporativo. Vamos lá, gente. Eu tô com vários óculos aqui, nenhum deles funciona aqui porque eu quero. Vamos lá, eu tenho 30 anos de vivência no mercado de energia. Desses 30 anos, uma parte eu estudei muito, eu sou engenheira eletricista, me formei na Federal de Santa Catarina, depois eu fiz mestrado e doutorado na Federal de Santa Catarina e entrei no mercado de energia oficialmente no ano do racionamento, em 2001, como uma executiva, né? Então eu entrei na Engie, fiquei 15 anos lá, atuei em várias áreas, sempre áreas voltadas ao negócio, então regulatório, inteligência de mercado, controle de portfólio, apoiando o pessoal do front, do middle, do desenvolvimento de negócios. E fiquei lá por 15 anos, também tive uma parte da minha carreira internacional lá. E, e aí, em 2015, eu fui trabalhar na Statkraft, fui ser a diretora de assuntos regulatórios da empresa. Tanto o Engie quanto o Statkraft atuam na área de geração centralizada e comercialização, né? Então, eu lidava com esses dois business, vamos dizer assim. E que mais? Aí, ano passado, 2021, eu decidi sair do mundo corporativo e tocar projetos mais autônomos. Eu já estava um pouco cansada, depois de 20 anos de mundo corporativo, a gente às vezes quer fazer coisas diferentes e foi isso. Aí nessa de fazer coisas diferentes, acabei me esbarrando com a Nath, com a Rebeca e a gente tá aqui, né, com a Rede Energia. Também tenho a minha consultoria, continuo, mas a Rede Energia é onde está o meu coração. Legal. Muito bom, Fabi. E, Fabi, antes da gente entrar e falar, antes de entrar não, que a gente entrou, mas antes de entrar no assunto sobre como ganhar os 5 dígitos, vamos explicar o que que é os 5 dígitos, né? Porque pode parecer óbvio para algumas pessoas, mas a gente já recebeu esse tipo de pergunta. O que que quer dizer ganhar 5 dígitos? Então, uma remuneração de 5 dígitos, uma pessoa perguntou, tá, é 90 mil? Não, né, gente? 4 dígitos é de 1.000 a 9.999, né? E 5 dígitos é a partir de 10 mil reais, né? Então, de 10 mil reais, aí sim, até 99.999 são 5 dígitos. Então, o que que acontece, né? A gente acredita muito no fato de que essas carreiras do amplo mercado, né, especialmente na área de geração centralizada, comercialização, transmissão e distribuição, são essas carreiras do negócio, né? E aí eu coloco regulatório, inteligência de mercado, todas as áreas de middle, preço, controle de portfólio, desenvolvimento de projetos, enfim, tem muitas áreas e tem áreas de apoio também muito relevantes. Então, são carreiras que são chave nas companhias, nas grandes companhias, nas grandes empresas, né? Sejam elas multinacionais ou empresas nacionais, a gente tem grandes empresas nacionais também. Então, são áreas que requerem profissionais preparados, profissionais que, de fato, cuidem do negócio de uma forma muito com um olhar assim, multidisciplinar, né? Então, é possível, sim, carreira de... Quando a gente está falando de 5 dígitos, é a partir, então, de 10 mil reais, para colocar números na mesa, né? Por É, mês, por mês, exatamente, sem por contar mês. benefícios, né? Que ainda Ah, vem, às sim. vezes, 1.000 de alimentação, de vale alimentação, e ainda tem um plano, um bom plano de saúde, 13º, bônus, sem contar essas coisas. E previsível, né, Fabi? Essas grandes empresas, elas têm a prática, né, de fato, de ter remuneração variável. Então, até uma coisa que a gente conversa, né, com alguns os mentorados, os nossos mais próximos, né, às vezes estão lá com dificuldade de escolher entre trabalhar como PJ, como CLT, ou comparar duas propostas de CLT. Então, a gente sempre fala o seguinte, a remuneração que a gente tem que olhar é sempre a anual, né, o quanto que o seu pacote anual atende, e aí sim você pode comparar uma proposta PJ, uma proposta CLT X, uma proposta CLT Y, né? Então, o que vale realmente é o anual, e por isso a importância
do PL, para quem não sabe, né, o PLR é participação nos lucros e resultados, e o bônus é o bônus. Então, dependendo da empresa, tem só participação nos lucros e resultados, tem empresa que só tem bônus, tem empresa que tem as duas coisas. Dependendo de qual área que você está na empresa, você vai ter uma remuneração variável mais agressiva, né? Algumas áreas elas têm uma característica de estar mais próxima do resultado da empresa. Quanto mais próximo do resultado você está da empresa, mais costuma ser. Mas, claro, cada empresa tem uma política diferente, né? Isso é importante dizer. Legal. E, Fabi, só para deixar bem claro para eles, onde é que eles vão ganhar esses 5 dígitos? É no amplo mercado, né? Esse amplo mercado é... Bem, o amplo mercado, né, que a gente conhece bem aqui, que são muitos alunos nossos fazem parte, eu fiz parte, a Natália fez parte, né, muita gente que está próximo da gente participa, né, os nossos mentores, os nossos professores, todos eles estão nesse mercado. Então, que mercado é esse, né? A gente aqui cunhou essa expressão, na verdade foi a Nath, né? A Nath muito criativa, então ela cunhou essa expressão que abarca geração centralizada, comercialização, transmissão e distribuição, e são segmentos da indústria. Mas tem também outras prestadoras de serviço, então consultorias que prestam serviço para essa cadeia, associações que prestam serviços para essa cadeia, os escritórios de advocacia, a mesma coisa, né? Então, toda essa estrutura, né, que apoia, que está ligada a esses segmentos, esses 4 segmentos principais, a gente criou esse nome aí, né? Esse neologismo aí de amplo mercado. Sim, acho que até vale a pena comentar que ele foi criado num momento de grande revolta da minha parte, porque eu tive que ouvir de uma pessoa que a rede era nichada. Era alguém que queria se preparar para o mundo da GD, ser PJ em GD, né, ser integrador, e falou, aí viu a proposta da rede e falou, nossa, vocês são bem nichados, né? Querido, nichado é você. Nós somos todo o restante, os outros 97% do mercado de geração é a rede. A gente prepara para esse mundo corporativo. Então, claro que eu não falei isso para ele, mas a expressão surgiu daí. É quase que daria para a gente arredondar, né? Tudo que não é a GD, aquela GD ali que você vai atrás do telhado, você projeta o projeto para o telhado, instala, né? A gente quer pegar justamente as grandes corporações, os escritórios de advocacia que vão assessorá-las, né? As próprias consultorias, enfim, todo o restante, né? Então, nichado é muito bom. Fabi, e conta pra gente, para quem que é esse amplo mercado, né? Quem que tem espaço em termos de formação? Porque a gente recebe muito engenheiro, e de fato, engenheiro tem muito espaço, mas para quem mais quer? É até interessante hoje, depois, se vocês tiverem oportunidade, deem uma olhadinha nos stories da Rede. E eu compartilhei uma vaga bem sênior numa multinacional norueguesa, bem conhecida, né? Uma grande empresa muito sólida. E foi muito interessante que eu fui lá dar uma olhada, afinal, quais são os requisitos, né? E os requisitos eram todos de experiência em, claro, vamos lá, uma posição sênior, né, gente? Então, tinha lá experiência com análise de crédito, experiência com demonstrações financeiras, experiência com regulatório, experiência com estatística avançada, Python. Então, assim, em nenhum momento a vaga dizia você tem que ter essa formação em engenharia, em administração, em contabilidade. Não existia, né? Então, assim, é interessante como cada vez mais isso vai ser comum, né? Você não precisa ser engenheiro. Às vezes, algumas vagas até exigem, né? Por exemplo, se você vai ter que assinar uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica, por exemplo, de uma barragem, né? Ou de uma construção, aí provavelmente vai ser necessário que você tenha, inclusive, a formação específica, ou civil, ou elétrica, ou mecânica, isso pode acontecer. Mas, de uma forma geral, o que a gente tem percebido nas posições é que elas não exigem nenhuma formação específica, né? Ela está cada vez mais claro de que você
precisa ser um profissional multidisciplinar. E tem espaço, então, para todo mundo. Para contador, para advogado, para engenheiro, para administrador. Eu até queria citar um caso específico. A gente teve uma das nossas masterclasses que eu até perguntei, tá, mas no seu departamento aí, que é o departamento de regulação, ele falou, aqui a gente tem engenheiro, contador, administrador e advogado. Então, assim, veja só, a área regulatória é uma área que cabe todo mundo. Eu não vou mentir para vocês não, tá? Há 20 anos, as empresas de energia, elas realmente eram muito focadas no engenheiro, principalmente o engenheiro eletricista. Hoje em dia isso mudou completamente, né? Completamente. A pessoa que mais me ensinou sobre formação de preços, sobre PLD, foi um engenheiro químico. Quem me ensinou a rodar modelo de preço foi um engenheiro químico, isso há 20 anos. Então, assim, vejam como a gente não pode limitar. Eu digo que quem tem que limitar é o RH, é o recrutador, e não você. Você já vai entrar se limitando? Não. Se joga. Quem tem que dizer que você não está apto para a vaga não é você, é o recrutador ou o RH da empresa. Não, perfeito. E Fabi, conta pra gente um pouco da sua experiência, assim, da Fabi sentada na cadeira ali do amplo mercado, né? Porque a gente fala assim, cara, ganhar 10 mil reais por mês não é algo trivial, né? Não é pouco dinheiro, assim, principalmente comparado com outras profissões e tudo, né? Então, conta pra gente as responsabilidades que também estavam eu não digo nem só em você, né? Porque você já ganhava bem mais que isso, mas assim, quem ganhava 10 mil reais, como que essas pessoas se comportavam, como que o que que elas tinham de traço em comum, sabe? O que que elas faziam também para justificar esse valor, né? Eu acho que assim, a primeira coisa é que para você trabalhar numa grande empresa, numa grande corporação, seja ela uma multinacional, uma empresa nacional, você tem que entender qual é a cultura da empresa, né? Então, assim, é a tal da habilidade, muitos falam, né? O people skills, soft skills, habilidades humanas, né? Enfim, são essas habilidades, isso é muito importante você entender. Como é que é a governança da empresa, como é que é o processo decisório, como que são as questões de compliance, como que o processo de decisão mesmo da empresa é tomado e o quanto que você tem autonomia, até onde é a sua alçada. Então, é muito importante entender que cada empresa tem um formato, né? Então, isso também é um papel aqui da nossa escola, trazer essa clareza, né? Que você tem que saber, claro, tecnicamente aquilo que você vai trabalhar, sim, mas você também vai precisar entender esse espaço, aonde que você está inserido, né? A gestão, hierarquia, se é uma empresa que tem um processo um pouco mais estruturado, se as coisas são um pouco mais soltas, então as empresas menores, normalmente, você tem mais espaço, né? Então é muito importante. E aí vai depender muito da empresa, né? Mas assim, questão de responsabilidade, muita responsabilidade, isso com certeza, né? Quem já está num cargo de analista, seja analista júnior, analista pleno ou sênior, já é requerido de você uma grande responsabilidade. E tem que lembrar o seguinte, se você busca crescer na empresa, você já tem que se portar como um pleno sendo um júnior. Se você quer ser um sênior, você já tem que, enquanto pleno, se portar como sênior e assim sucessivamente. Então, você sempre tem que estar transbordando responsabilidade, entrega, cumprimento de prazo, tudo isso para poder, de fato, ser reconhecido como um profissional que tem possibilidade de crescimento, tá? Legal. E, Fabi, é legal falar também, assim, que parece clichê falar isso, né? Ah, entregar as coisas no prazo ou ter responsabilidade, mas fazendo um exercício de reflexão, assim, jogando um exercício para o pessoal, tipo, qual foi a última vez que você pecou em um prazo? Será que não foi muito recentemente? Sabe? Tipo, não é tão trivial. Chega na vida real, né? Chega no dia a dia ali corrido, essas coisas acontecem. Então, é aí que entra o senso de responsabilidade, né? Qual foi a última vez que você teve que refazer uma atividade? Será que não foi ontem? Será que o seu chefe não pediu para melhorar algo que você já sabia que poderia ter feito melhor muito recentemente? Então, assim, não é trivial, né? A gente tem que ter também aquele senso, aquela atenção constante, aquela vigilância constante com as entregas, né?
E outra coisa que eu queria comentar é o seguinte, Nath, você vai chegar numa grande empresa, né? Você tem lá um CEO, que é o presidente, a pessoa que, né, tá ali na estrutura da empresa, ela é a que tem maior responsabilidade. Claro que normalmente você vai ter também um conselho, acionistas, né? Que são coisas mais complexas que eu acho que não é a ideia da gente falar aqui na live, mas uma empresa normalmente tem lá um presidente. Aí tem lá, dependendo da empresa, 6 a 10 diretores. Aí você tem os gerentes, você tem, dependendo, coordenadores, vai depender da estrutura. E aí você tem aquela massa de analistas, né? E aí você pensa, nossa, se tem um presidente, não tem 2 ou 3, tem uma razão. É porque não é fácil você encontrar pessoas que têm características para chegar lá. Se tem 6 ou 10 diretores, né, numa empresa, sei lá, de 500, de 1.000 pessoas, é porque de fato não é fácil chegar lá. Então, se você almeja ter essas posições, você vai ter que sempre ir além. Não dá para ser uma pessoa que não vai além se você quer crescer. Se você não quer crescer, quer continuar ali como um analista, não pode reclamar, vai estar com uma certa idade e vai continuar analista. Pode acontecer, mas você não pode, né, dizer não, não. Primeiro, esforço não significa resultado, né? Então tem essa primeira coisa. Mas você vai ter que se esforçar e vai ter que mostrar resultado e vai ter que ter ser protagonista mesmo da sua carreira, né? Eu acho que isso seria Uhum. importante ser falado. Até tempo de empresa também, né? Nossa, eu tô aqui há 20 anos e continuo como analista. Tá, isso é um problema seu, muito provavelmente, né? Salvo raras exceções. É, Mas, né? Legal, inclusive, Fabi. eu acho que essa coisa da senioridade é outra também, Nath, você colocou muito bem. Assim como hoje em dia não tem mais o tabu de qual é a formação que você tem que ter para trabalhar nesse tipo de empresa, hoje em dia, às vezes, uma pessoa que tem 3 anos de formado, 4 anos de formado, se é uma pessoa fora da curva, se é uma pessoa que tem esse perfil de que vai ter uma carreira exponencial, ela pode já estar em posição já de senioridade. Né? Então, assim, Uhum. é muito mais. Eu acho que nunca antes na história desse país, na história do mundo, a gente teve tanta possibilidade, tanta oportunidade. Tanto você não precisa ser um engenheiro eletricista, você não precisa ter muita experiência. A experiência não é o único elemento, né? Não é o único, é a Uhum. experiência em termos de anos. A experiência de fato de você ter vivido coisas conta muito mais. Então, acho que isso é algo que nunca foi tão fácil sob esse ponto de vista. Agora, nunca as pessoas foram tão, assim, eu acho que numa forma geral, na média, claro que tem pessoas que se destacam, mas nunca as pessoas foram tão assim, deixa, vou aqui, vou tocando desse jeito aqui, vendo o que dá. Não dá para tocar do jeito que dá. Você tem que ter um olhar estratégico para a carreira, né? Uhum, exato. Ó, o Fernando até comentou aqui que carreira é uma questão de autorresponsabilidade. Inclusive, esse é um dos pilares do nosso método Trabalhe Onde Quiser, né? É a autorresponsabilidade. É você fazer tudo que tá possível, tudo que é possível fazer, que tá ao seu alcance fazer, você colocar ali em prática, né? Legal, Fabi. E Fabi, fala um pouco, o que que você considera mais empolgante, assim, no amplo mercado? Aquilo que fazia te dava friozinho na barriga, fazia seu olho brilhar, assim, fala, nossa, eu amo trabalhar com isso. Nath, é até interessante porque eu tenho, desde a Red, né, eu tenho entrevistado muitas pessoas sêniores para a plataforma, então a gente tem uma sessão lá na plataforma que são as entrevistas com experts. Então tem algumas entrevistas que a Nath fez, a Rebeca, mas a maior parte delas fui eu que fiz, então, sei lá, já entrevistei mais de 20 pessoas. E é incrível como que você vê o brilho no olho de todos esses profissionais. E tem ali profissionais de todas as formações, tá? Todas as formações. Tem economista, tem administrador, tem advogado, tem engenheiro de todos os tipos. E todos eles têm muito brilho no olho. Eu acho que é isso que eu identifico neles, que eu sempre vi em mim. É realmente um mercado que requer que você esteja sempre se atualizando, sempre buscando se capacitar, né? Você tá sempre de olho, né? Você não pode ficar simplesmente abandonar. Não, vou deixar aqui, vou ficar um mês sem. Não tem essa, assim. Eu nunca fui a pessoa que tirou férias e não acompanhava as notícias relacionadas à energia. Você tem que saber quais as empresas estão comprando quais as empresas estão crescendo. Enfim, os movimentos de mercado são muito importantes. É uma indústria extremamente relevante, né, gente? A indústria de energia, quando a gente fala energia, é óleo, gás e energia elétrica. Agora estamos pegando a indústria de energia elétrica, especificamente. Ela é chave para o desenvolvimento de um país. Não existe país
que se desenvolva, que não use a energia elétrica como um dos seus principais insumos. Isso vai ser cada vez mais importante, simplesmente porque a gente está eletrificando muitas coisas do setor de óleo e gás, em função de descarbonização e tudo mais, vão cair no colo do setor de energia elétrica. E a gente vai ter cada vez mais necessidade de se expandir. Então, pensa, a complexidade desse mercado é cada vez maior. Os contratos são cada vez mais complexos. A regulação é cada vez mais complexa. Então, você precisa necessariamente ser um profissional que enxergue tudo isso, né? Que esteja sempre se atualizando. Então, acho que o que instiga é isso. A beleza está justamente nessa... em não haver... Não tem, assim, dia que você... Não, hoje eu sei exatamente o que eu vou fazer. Olha, não vai ser bem assim. Provavelmente vai ter coisa diferente aí no meio. Sim, é um ambiente que propicia que a gente esteja sempre crescendo, né, Fabi? Tendo novas oportunidades, até por convite de empresa, mas também por acontecimentos, né? Você só fica parado se você quiser, né? Exatamente. E o ideal Então, é que você não fique, né? exato, exatamente. Eu lembro que quando eu trabalhava na associação eu previ uma semana tranquila, assim, na minha agenda, eu ligava pro pessoal das outras associações e falava, cara, minha agenda tá tranquila, a sua tá também? Eu tô perdendo alguma coisa. Então, é bem ativo, né? A gente tá sempre muito hiperestimulado, assim, é bem legal. Intelectualmente, né? Que é algo muito importante para muitas pessoas, né? E outra coisa legal, Nath, é que assim, eu tenho, claro, depois de tanto tempo no setor, eu fiz grandes amigos, né? E eu, assim, as pessoas que eu mais admiro profissionalmente, intelectualmente, são as pessoas que eu trabalhei de alguma forma, claro, tive a sorte de trabalhar na área regulatória, que é uma área que você tem muito contato com pessoas de outras empresas. Então, eu conheço muita gente por isso, né? E, assim, as pessoas que eu mais admiro intelectualmente são as pessoas que eu trabalhei direta ou indiretamente. Então, isso é muito legal, você admirar as pessoas, essas pessoas que você, tipo, inspiradoras, líderes, pessoas que você, pô, essa pessoa aí é realmente impressionante. É uma máquina de trabalho, uma máquina de negociação, uma pessoa que tem jeito com pessoas. Então, assim, é muito legal você admirar pessoas. E eu acho que o amplo mercado de energia elétrica, ele realmente tem essa característica. Muita gente boa, muita gente top. Muita gente. Uhum. Muita. E, Fabi, é legal que a gente entrou numa parte agora do papo que não tem nada a ver com dinheiro, né? E a chamada da live, inclusive a gente conseguiu 1.000 seguidores com essa chamada de ganhar 5 dígitos. Gente, o dinheiro, é claro, é maravilhoso, é necessário, abre portas da liberdade, né? Mas assim, acaba sendo o encanto que eu vejo no olhar das pessoas que são apaixonadas pelo setor elétrico, vai tão além de financeiro. Porque assim, você sendo bom, você vai ganhar bem no setor elétrico. Você vai. Tipo, é a última preocupação. Você passa a querer estar perto de gente legal, perto de gente que seja, assim, estimulante, né? Que seja bacana. Então, é muito legal ver isso, que é muito mais do que os 5 dígitos, né? É engraçado que as pessoas veem por esse aspecto, né? Mas depois percebem que de fato é um setor encantador e é um setor que é muito sólido. Acho que isso que é importante, né? Você tem pessoas que constroem carreiras de anos, tem pessoas que entram estagiárias nas empresas e ficam anos, se assim elas desejarem, elas vão ter essa oportunidade. Porque são empresas grandes, empresas sólidas, né? São empresas que têm aquelas 3 letrinhas que eu sempre gosto de falar, né? Margem, escala e recorrência. Então são empresas que trabalham com grande margem, né? Pela característica de projetos de infraestrutura. São assim, eles têm que trabalhar com grande margem, por quê? Porque são projetos de grande risco. Né? Nenhum investidor vai entrar num projeto de margem pequena se não tiver, né? Se o risco for grande. Escala, são sempre muito grandes, são projetos grandes, então a escala é importantíssima. E a recorrência são contratos longos, né? Você tem contratos, os contratos de prestação de serviço são longos, os contratos de venda de energia, compra de energia, são longos. Então, isso tudo acaba criando, né, um ecossistema tudo é muito longo, né? E, claro, não necessariamente você precisa, né, ficar a vida inteira. Eu mesma não fiquei, né? O meu estilo é ficar ciclos mais longos. Eu acho que é importante, porque você realmente consegue tanto entregar para a empresa quanto se apropriar de coisas importantes da empresa quando você fica pelo menos um ciclo aí, na minha visão, né, uns 4, 5 anos eu acho importante ficar. Mas eu acho que tem essa característica de
da solidez do amplo mercado. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. A solidez das empresas, esse é um ponto, e você consegue com isso construir uma carreira sólida se você se diferenciar sendo um bom profissional. Então, assim, às vezes a gente ouve, a estabilidade de emprego não existe, né? Cara, no setor elétrico, eu acho que se você for um profissional realmente destacado, você praticamente tem estabilidade, porque você sempre vai ter oportunidade, sempre. Exatamente. Fabi, então, dito tudo isso, acho que o pessoal já pegou um pouquinho da nossa paixão pelo setor elétrico, pelo amplo mercado. Quais são os passos para um jovem conseguir ganhar os seus 5 dígitos? Eu já ia falar 10 dígitos. Esse eu tô querendo saber também, quero uma live dessa. Os 5 dígitos no amplo mercado. Bem, eu acho que tem aí, eu diria, um tripé, né, que a gente pode colocar, tá? Na verdade, é um tripé que tem várias subdivisões aí, mas eu colocaria como 3 grandes mundos que você precisa se desenvolver, né? Você precisa, primeiro, ter o repertório, ter o conteúdo, estudar, né? Não dá para você achar que você está saindo da faculdade e você vai estar pronto para trabalhar nesse mercado. Se você fez um estágio, beleza, agora você está querendo entrar júnior, você vai precisar entender esses conceitos, são complexos. A universidade de engenharia elétrica, de engenharia de energia, que teria uma chance de te preparar, não te preparam, estão aqui falando uma engenheira de energia do lado de lá e uma engenheira eletricista do lado de cá, tá? Então você precisa ter, e é aí que entra a Rede Energia, né? A gente tem mais de 80 horas de conteúdo para te preparar para isso, então esse é o primeiro ponto. O segundo, claro, você também tem que investir nas suas outras habilidades, né? Habilidades, por exemplo, o próprio idioma, né? Se você vai trabalhar numa multinacional, é importante que você tenha alguma fluência no inglês, por exemplo, habilidades do ponto de vista de trabalhar em equipe, né? Negociação, tem algumas habilidades aí que são base para você poder se destacar. E tem um outro ponto que às vezes as pessoas, e é uma das coisas que eu vejo nos meus mentorados, muitos deles deixam de lado, que é a forma de se expressar no mundo via o seu LinkedIn e o seu currículo. Então, as pessoas precisam comunicar, né, se comunicar via LinkedIn e currículo, um júnior, né, que ele está buscando essa posição. Então, isso precisa estar muito bem alinhado, tá? Essa comunicação para o mundo. Então, eu vejo aí que não é uma solução milagrosa e única. Você tem que criar uma estratégia para poder conseguir isso aí. Aí tem, claro, como escolher as vagas, estudo lá na Rede Energia, né? A gente tem uma área só de nossa curadoria de posições no amplo mercado que a gente faz. Então, a gente tem um grupo do Telegram que a gente divulga lá também conteúdos, as vagas, algumas das vagas que a gente acha mais especiais a gente coloca lá. Então, assim, você realmente estar mergulhado, imbuído nesse ecossistema, nessa ideia de conseguir entender que não é em 1 mês, 2 meses, 3 meses que você vai conseguir, né? Às vezes demora, porque as empresas têm os seus ciclos, né? Você precisa entrar num timing certo, então eu diria que não existe uma solução única, mas tem várias coisas que se você fizer, você já sai na frente da grande maioria. Sim, e Fabi, pensar justamente isso. Você não vai chegar ganhando, no primeiro emprego, ganhando 5 dígitos, né? Mas você vai construir isso no dia a dia. E uma coisa que eu acho que eu comentei até, não sei se foi no meu Insta, se foi no da Rede ontem, de que, cara, as pessoas no dia a dia, elas têm dúvidas, né? Às vezes o seu chefe tem uma dúvida sobre, por exemplo, e agora, e a tramitação de um projeto de lei? O que vai acontecer com o PL 414? Se você sabe responder, cara, você tá um passinho mais perto dos 5 dígitos, sabe? Então, essa construção do dia a dia que isso faz muito importante para que você chegue lá. Agora, assim, também é legal de falar que não é muito, né, pode não ser muito demorado também. Você não vai, provavelmente não vai demorar 10 anos para conseguir isso, não, né? Não. Vai depender de você, né? Eu, por exemplo, eu tenho muitos mentorados, né? E tem mentorados, assim, com 3 anos de formado, já indo já para, digamos, para remunerações bem interessantes, assim, pessoas que se dizem, eu digo, olha, realmente eu fico feliz, né, porque são pessoas que eu acompanhei, então eu fico muito até lisonjeada, assim, de ver pessoas que eu, de alguma forma, participei da formação se destacando. Então, assim,
Gente, as oportunidades estão aí. É só vocês perceberem a quantidade de posição que a gente compartilha. E assim, a gente não compartilha todas, a gente compartilha aquelas que a gente realmente, primeiro que chegam até a gente, né? E segundo que a gente acha que são interessantes. Então tem muita coisa. É um setor muito que vibra muito, né? Muito rico em vários aspectos, em oportunidades, rico também por ser um setor em que boa parte, né? Todo mundo precisa de energia, né? Então não tem jeito, estamos gastando energia aqui, então isso é um reflexo, né? Que é um setor que está em todos os lugares. E é encantador, né? A gente, de fato, trabalha com pessoas incríveis. É só ver. O brilho no olho de todo mundo que trabalha no setor elétrico não deixa mentir. Uhum, com certeza. E Fabi, só para descontrair, você acha que é mais fácil ganhar 5 dígitos trabalhando em GD ou no amplo mercado? Olha, eu acho que até os donos de GD devem estar com dificuldade de ganhar 5 dígitos, porque, assim, a gente que tem um negócio, né, Nath? Eu e você, a gente tem um negócio, né? A gente empreende. Gente, empreender não é fácil. Empreender não é fácil. Então, assim, até por conta disso, isso acaba indo para quem presta serviço para um empreendedor menor, né? O empreendedor menor, ele tem os desafios são maiores, né? Então, a GD normalmente fica com empreendedores menores, os negócios de GD, então, por isso, eu imagino que não deve ser fácil, né? O empreendedor de GD, ele tem que fazer tudo, né? Ele tem que cuidar do fiscal, do tributário, das vendas, do financeiro, do marketing digital, tem que fazer tudo, então, realmente é pesado, não é fácil, né? Então, eu diria que não sei se é possível fazer, mas eu diria que certamente é mais fácil fazer 5 dígitos no amplo mercado, isso com É, certeza. porque ó, quando eu estava no patamar dos 5 dígitos no amplo mercado, eu tinha 30 dias de férias por ano, eu tinha uma jornada de trabalho de deliciosas 8 horas por dia, com direito a almoçar sem assistir reunião da ANEEL. Podia, assim, tudo, né? Tinha os benefícios, eu tinha certeza de que eu ia ganhar aquele dinheiro. Podia me programar para fazer uma viagem nas minhas férias. Hoje, né, Fabi, a gente empreendendo, sério. A vida é bem mais emocionante. Claro que a gente é apaixonada pelo que a gente faz, Muito. então eu acho que conta muito, né, nessa dedicação da Com gente, certeza. mas de fato os riscos são maiores, né? Você tem outras responsabilidades e quando você está trabalhando para alguém, essas coisas, você está ali cuidando de um detalhe, né? Você está cuidando, por exemplo, eu estou aqui trabalhando só com inteligência de mercado, estou trabalhando aqui só com relações com investidores, então você vai trabalhar bastante? Vai, mas você não vai precisar olhar tantos aspectos, digamos assim, que a gente aqui na rede tem que olhar muita coisa, né? De imposto e tudo mais, nota fiscal, relação com o cliente. Então, é muita coisa, é bem mais complexo sob esse ponto de vista, porque são habilidades que a gente tem que desenvolver, né? Então, é isso. Hum. Perfeito, Fabi. Gente, perfeito. O que tínhamos para conversar era isso. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Podem digitar enquanto eu faço 2 convites para vocês. O primeiro é entrar no nosso grupo do Telegram, tá? Lá tem muita coisa legal, tudo curadoria feita pela Fabi, que tá super atenta. E o que é legal? A gente não fica só mandando matéria, ela manda aquelas que realmente são relevantes para o mercado, que ela fala, eu quero que o nosso público saiba disso. Então, existe um trabalho ali de filtrar o que importa. Tá? Então, entrem no nosso grupo do Telegram e baixem o e-book do Guia de Como Trabalhar no Amplo Mercado. Porque lá tem esse passo a passo, tem nome de empresa, tem link para empresas que a gente confia, conhece, tem uma série, mapeando seu perfil, assim, se você tem um perfil tal, que tipo de vaga você vai gostar mais. Tem bastante coisa para você aproveitar ali e colocar e conseguir se colocar no amplo mercado, ganhar os seus 5 dígitos para pagar um cafezinho pra gente daqui a 2 anos e falar, eu assisti aquela live. Ô, Nath, aproveitar e falar que o Telegram, ele é um canal, não é um grupo, então não tem bate-papo. Sim, E a única pessoa que coloca material ali sou eu. Então, se você quer saber o que está na minha cabeça, é lá que você tem que entrar. sensacional. Muito bom.
Fabi, muito obrigada por ter topado essa live. Pessoal, Obrigada. obrigada por ter assistido. Parabéns por ter assistido, porque, gente, sério, hora do almoço é sagrado vocês estarem aqui. Acho que merece um pontinho a mais aí na carreira. Tomara que dê tudo certo. Contem com a Rede Energia. E é isso. Até a próxima. Até a Até os próxima. directs, os posts. Até a próxima. Tchau, Ó, tchau. o Telegram, Marcos, tá lá, o link tá na bio, tá bom? Isso. No bio da Isso mesmo. rede, Tá para na vocês bio. entrarem, Isso tá mesmo. bom? Um Um beijo, beijo. gente. Tchau, tchau. Tchau.